Foi. Professor Eduardo, fale sobre sua experiência profissional. Bom, eu me formei em psicologia pela UFRJ e durante um tempo eu trabalhei na área de saúde mental, trabalhando em hospital dia, fazendo acompanhamento terapêutico. Nesse ínterim, né, eu fiz um mestrado em psicologia clínica na PUC e comecei a dar aula também, mais ou menos na época do mestrado, ou finalizando o mestrado. Então dei aula durante um tempo na cidade de Sá, na Cândido Mendes, onde continuo até hoje, praticamente, não sei se tem mais algum, acho que durante um tempo como contratado pela UERJ, enfim, seguindo a carreira acadêmica também. Até que teve aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, o concurso para o cargo do Tribunal de Justiça, para caso psicólogo do Tribunal de Justiça. Então, aí fiz o concurso, na época passei, né, foi o primeiro concurso, já faz um tempo. Então eu saí da área de saúde mental, assim, paralelo a isso também, aprofundando os estudos em psicanálise, assim, participando de algumas instituições. Fui membro durante um tempo da formação freudiana, enfim, também já tinha participado de outras anteriores, dentro da psicanálise, né? Então, era consultório, área acadêmica e trabalhando em saúde mental, fiz mestrado e aí surgiu o concurso na área jurídica, né? Então, eu não tinha exatamente ideia do que seria, era algo novo, praticamente, para mim, e era uma área que ainda estava surgindo, né, na época. Então, dentro do Tribunal de Justiça, eu trabalhei durante um tempo em Friburgo, numa vara única, que era a vara de família, infância e juventude. Depois eu fui para Petrópolis e estudei no tribunal. Depois de um ano, também era uma vara de família, infância e juventude. Fiquei durante um tempo aqui na capital, na segunda vara de infância e juventude, que era só com adolescente em conflito com a lei. E já faz alguns anos que eu consegui me estabelecer no Tribunal do Meia, fora do Meia, na verdade, Tribunal de Justiça, junto às varas de família. Então, dentro do tribunal, eu atuo exclusivamente com varas de família. E nisso eu fui também fiz o doutorado, fiz pela UFRJ em teoria psicanalítica, montei um curso de pós-graduação em psicologia jurídica pela Cândido Mendes, comecei a trabalhar no MBMR, então desde então estou como titular da disciplina, né, de psicologia jurídica, atualmente também dando aula em inclusão social e fazendo parte do corpo de supervisores em psicanálise no SPA. Deixa eu tentar, então, finalizando, terminei o doutorado na teoria psicanalítica, trabalhando questões ligadas à família, à história, filosofia e psicanálise. Publiquei, co-organizei livros de psicologia jurídica no Brasil e também publiquei depois a tese que se chama Nieética e Barbárie, foi a tese de doutorado. Então, atualmente é isso. Eu tenho um consultório particular, trabalho em MBMR, eventualmente na Cândido, nesse curso de pós-graduação em psicologia jurídica, e trabalho no tribunal junto às várias famílias. Professor, qual é a área que você gosta mais de trabalhar? Desde que eu comecei a trabalhar na área jurídica, né, eu realmente me dediquei a ela. Tanto é que eu tive essa produção em torno dela, né, o livro, o curso de pós, enfim. Mas, na verdade, eu articulo assim, duas paixões, na verdade. Tanto pela área jurídica, né, como psicólogo ligado ao Tribunal de Justiça, mas também a psicanálise. Foi algo que fez parte da formação, continuo fazendo, sem dúvida. Né? Então, tento criar essas interseções entre a psicanálise, quer dizer, a psicanálise ela é, por definição, clínica, né? Eu tenho uma atuação dentro da área clínica também, tanto na supervisão quanto no consultório particular, e o trabalho de justiça. Então não tem uma área assim, única ou então tão definida, né? Uhum. E na justiça você faz mais ou menos o que no tribunal?
Tá, então atualmente assim, como eu trabalho exclusivamente com varas de família, dentro da justiça, então quer dizer, são processos de família, em que, por exemplo, há algum tipo de conflito familiar que envolve os filhos. Normalmente é assim, tá? Não quer dizer que sejam todos processos de varas de família, mas quando o psicólogo é requisitado, é porque o juiz necessita de uma avaliação do psicólogo, que ele dê algum tipo de orientação que possa fundamentar a decisão dele, né? Então, quais são os processos de família, ou a grande parte? São processos de separação e disputa de guarda em relação aos filhos, né? Então, é um casal que vive uma situação de conflito e não consegue se acertar em relação aos filhos. Ou, por exemplo, se não é da guarda, né? Uma guarda que a mãe ou o pai quer em relação ao filho, isso gera muitos conflitos, né? Também tem a questão de regulamentação de visita, é um termo jurídico, né? Que é o direito de convivência, quer dizer, vamos supor, um casal separado e o pai ou a mãe, pode ser o pai ou a mãe, enfim, requer que seja regulamentada essa convivência com o filho e algum tipo de impedimento, das mais diversas ordens. Então, o juiz, ele necessita que o psicólogo possa dar uma opinião fundamentada sobre aquele caso. Então, basicamente, resumindo, seria esse trabalho. Uhum. E por que você escolheu? Foi um acidente, não tem um motivo assim prévio não. Eu teve um concurso que na época foi interessante, eu não conhecia a área, né? Tinha um atrativo do salário também, né? Mas poderia também não ter gostado, assim, né? Eu não sei explicar muito bem. Por que você escolheu o curso de psicologia? Na graduação, nossa, isso daí é muito antigo. Não sei se for. Aí acho que talvez cada um deve ter sua história particular, mas na verdade eu não tive também. Quando escolhi a psicologia, eu não fazia noção do que era. Na verdade, foi uma escolha acidental, né? Mas claro, deve ter alguma. Eu escolhi a psicologia entre outras também, que eu coloquei como opções. Isso deve ter acontecido com vocês também. E muita gente faz a opção errada e desiste. Eu conheço de mais diversas experiências. Eu conheço até amigo meu que fez um curso de engenharia completo na PUC, se formou para fazer psicologia. E hoje em dia é super bem sucedido na área de psicologia mesmo, professor de universidade pública. Então, e a minha história foi essa. Eu tinha algumas opções, não tinha noção do que eu estava escolhendo. É claro que na psicologia te abre, vocês vão ver isso, vão ter essa oportunidade de um leque imenso de opções dentro da psicologia. Não existe uma única psicologia, existem várias filiações teóricas e áreas de seção, e vocês vão, espero assim, se identificar com alguma delas, né? E foi por aí que aconteceu. Eu, dentro da psicologia, eu cursei um tempo a psicologia sem me interessar de fato, mas eu me identifiquei muito na época com a psicanálise, com a experiência clínica, com a saúde mental. E por que você, assim, o que te levou a gostar mais dessa área? Algum fato específico ou foi acidentalmente? Da área clínica? Eu acho que a área clínica é uma área desafiadora. É uma área desafiadora, que as outras também não possam ser, né? Acho que esse desafio você vai enfrentar em qualquer circunstância de trabalho, né? Mas a área clínica é algo que te captura mesmo, de uma forma desejante. Você passa a desejar aquilo, né? Aquilo te impõe assim, um desafio, e realmente, embora eu não ache que seja algo apenas que pertence apenas à área clínica ou à psicologia jurídica, eu acho que todos nós somos confrontados com os desafios e somos obrigados a renovar e estudar muito. E hoje em dia me vejo assim também, apesar de já ter tido percurso aí, mesmo acadêmico, profissional, eu estou sempre às voltas com leitura, estudo, porque a gente precisa mesmo. Como que está o campo da psicologia jurídica hoje em dia, como de trabalho? É bem interessante, na verdade, né?
Porque uma coisa que eu ensino na matéria de psicologia jurídica, que vocês vão assistir lá para o final da faculdade de vocês, né, a gente deve se encontrar, a psicologia jurídica não é a psicologia apenas que trabalha no Tribunal de Justiça. No meu caso tá? Mas a psicologia jurídica é algo muito amplo, né? Eu tento definir ela como uma área onde o psicólogo se insere um ambiente em que é exigida uma interlocução no campo do direito. E isso não é só para quem trabalha a mando de um juiz dentro do Tribunal de Justiça. Por exemplo, se você trabalha numa delegacia, num conselho tutelar, num abrigo, num DEGASE, né, são instituições do sistema socioeducativo, no sistema penitenciário, quer dizer, são instituições, por mais que não pertencem, não necessariamente estão atreladas ao Poder Judiciário, mas que exige uma interface no campo do direito. Tá? Então, você trabalha com questões de violência doméstica, com violência, com a questão da criminalidade, com a questão das disputas de guarda, de família, com as questões ligadas à adoção, com o adolescente em conflito com a lei, e, enfim, né? Então existe um campo aí infindável, né? Então, assim, existe de fato muita expectativa em torno dos concursos, mas os concursos, na verdade, eles são, bem ou mal, eles não atendem, né, a tudo, né? Às vezes são escassos, né? Até hoje, tivemos recentemente agora um concurso no Tribunal de Justiça, mas depois de muito tempo, já não tinha, e com poucas vagas, né? E, enfim, espera até que haja depois no Tribunal, no Ministério Público, mas não é para o psicólogo concursado, né? Ele trabalha em instituições onde ele pode realizar um trabalho que é também da psicologia jurídica. Então, é um campo, se você conseguir se inserir, investir de uma forma desejante, né? Você tem um campo aí, um potencial. Tá? E o que você nos recomendaria para estudantes do primeiro período? Bom, o que eu recomendaria? Não sei se eu tenho, se são muitas recomendações, ou enfim, mas é difícil lembrar de todas. Mas assim, eu acho que tem uma coisa de... eu vejo um pouco pela minha experiência na área jurídica, quer dizer, né? Bom, surgiu a oportunidade, foi na época que eu não planejei minha graduação, minha formação. Quando me formei, não pensava em atuar na área jurídica, eu tinha um outro foco de interesse, né? E veio um concurso, enfim, por razões aí não tão de investimento, de planejamento, eu acabei fazendo, e de fato me apaixonei pela área, né? Mas como também, né? Porque, de certa forma, eu não tinha assim muita noção do que faria. E é claro que eu poderia transformar isso numa coisa burocrática, um trabalho rotineiro, um trabalho de um funcionário público, né? E realizar a mesma atividade, né? Enfim, esse ponto que existe alguma obrigação que me faça trabalhar do mesmo jeito a vida inteira. E tem gente que consegue viver assim. O fato é que tem gente que, muitos vivem assim. Tem gente que faz até a opção, uma carreira pública, até mesmo fora da sua área de interesse, de formação, por razão de necessidade. Claro que isso aí tem a sua importância, né? Enfim, mas eu acho que tem um custo psíquico. Você dedicar uma parte da sua vida significativa, que é seu trabalho, em algo que não te interessa. Tá? Então, acho que tem uma coisa de você estar aberto, né, a um trabalho de criação, de inventar um trabalho, né, de explorar um campo de uma forma que você transforma aquilo em algo que você, de fato, né, tenha um impacto, né, tenha algum efeito, inclusive para você mesmo, né, de perceber que aquilo tem uma importância. Né? Professor, se for o caso do juiz te pedir para você depor, no caso você
pode depor, como qualquer outro psicólogo, ou você, como é de lá mesmo, você não é para eles mesmo, você não pode se apresentar no tribunal? Não, o psicólogo ele não faz. Eu não sei o que ele faz. Não é depoimento, né? Ele não faz depoimento. O juiz, é claro, ele pode chamar o psicólogo que fez, por exemplo, ele redigiu um laudo, tá? O trabalho do psicólogo não é só esse, tá? Mas tem uma parte aí que acontece muito. Ele redigiu um laudo. E o juiz pode chamar o psicólogo para conversar sobre o caso, até mesmo uma audiência. Ele pode participar da audiência, tá? É uma situação sem dúvida desconfortável, mas é possível e às vezes pode ser até interessante, tá? De uso com experiência prática. Embora eu não participe muito de audiências, nem queira participar, mas algumas vezes eu participei, poucas vezes, e algumas vezes foi até interessante, né? Agora, se não é depoimento, o psicólogo também, ele não está lá para ser testemunha do caso. Ele agiu como profissional e ele vai prestar alguma informação, né? No caso, pode até subsidiando uma decisão judicial, que é uma informação técnica, né? Fundamentada e técnica. Então, não está lá como testemunha de um caso. Então, ele não faz um depoimento. Isso pode acontecer. Assim, você acha que ainda tem poucas pessoas nesse ramo e que ainda tende a crescer, ou você acha que não vai ter esse crescimento, mas precisaria ter? Não, eu acho que precisa, tem necessidade, né? Existe um reconhecimento amplo de que o trabalho psicólogo é importante no campo do direito, certo? Então, acho que por parte dos operadores de direito existe essa valorização do trabalho do psicólogo em algumas áreas, pelo menos de atuação do direito. Então, é uma área realmente, eu tendo a achar, na verdade, assim, eu acho que a área de psicologia jurídica foi muitos desafios enquanto profissional. É uma área que exige aí um trabalho de pesquisa, de criação de um novo campo de conhecimento. Então, acho que é uma área que ainda nem foi tão explorada assim. Então, é muito rica e, com isso, eu acho que, como tem um potencial, acho que podem ter muitos profissionais aí envolvidos.